expondo o livro de Hebreus e acompanhando uma série de pregações dessa carta. A gente chegou agora no capítulo número 10, é o 15º sermão, e nós teremos ainda mais alguns até o final do ano. Abra então em Hebreus capítulo 10, e a gente vai considerar nessa manhã do verso 1 ao verso 18. E o tema dessa mensagem é esse que estaria apresentado para você, reafirmando de forma diferente. Por que eu escolhi esse tema para essa parte do texto de Hebreus? Porque aqui nesses 18 versículos que a gente vai ler em Hebreus capítulo 10, não há nada de novo sendo dito. De uma certa maneira, Hebreus vai repetir o que ele já havia ensinado. Você vai notar na leitura do texto que ele vai reafirmar coisas que ele já havia dito na parte anterior da carta. Mas tem aquela lógica, que você concorda comigo, coisas importantes têm que ser ensinadas repetidas vezes, né? Nós somos muito lentos para aprender, não é isso, irmãos? Professores que estão aqui sabem tão bem disso quanto eu. O professor fala, repetira e fala, mas está repetindo, professor? É porque você não aprende, querido. Porque você não aprende. Aí eu tenho que repetir. A ideia aqui é um pouco essa, ele está voltando a temas que ele já havia tratado, reafirmando essas verdades, agora usando algumas diferenças importantes para nos ajudar a compreender essas mesmas verdades a partir de uma nova perspectiva. Então vamos ler o texto do verso 1 ao verso 18 do capítulo 10 então de Hebreus. É dito assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de todos e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou eu. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou eu para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque uma única oferta, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá também testemunho o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Até aqui a leitura do texto, você vai manter aberto ele, que a gente vai voltar para olhar como é que ele reafirma de forma diferente que ele já havia ensinado para nós. E só para lembrar, irmãos, rapidamente, o grande tema da Epístola de Hebreus, que a gente está aqui lembrando
sucesso, carreira profissional, carro novo, casa na praia, por aí vai. Mas olha, Deus está dizendo assim: não. Cristo é superior a todas as coisas, melhor que sexo, melhor que poder, melhor que dinheiro, melhor que uma nova carreira de sucesso profissional, o que você quiser colocar nessa categoria. E ele faz duas grandes afirmações. Do capítulo 1 ao capítulo 7, ele mostra que Cristo é superior, ele é alguém superior, ele é o mediador da nova aliança, ele é superior aos anjos, a Moisés, a Josué, aos sacerdotes do Velho Testamento. Ele é o resplendor da glória de Deus, a imagem exata do seu ser. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Ele tem o poder pela sua palavra de manter tudo existindo. Ele é. E depois do capítulo 8 ao capítulo de número 13, ele vai afirmar que Jesus também faz coisas que ninguém além dele é capaz de fazer. Ele, portanto, media uma nova aliança com melhores promessas, maior e superior, definitiva e completa. Ele é sumo sacerdote superior, perfeito, eterno. O seu sacrifício remove pecados para sempre e de uma vez por todas. Para fazer um resumo, tá? Porque ele fala coisas que são impressionantemente maravilhosas sobre a obra que Cristo faz em prol do seu povo. E ele faz isso com um objetivo. Ele quer persuadir os judeus que haviam se convertido ao cristianismo a não voltarem aos ritos judaicos. Você também deve se lembrar disso. Eles estavam sendo pressionados, perseguidos, viviam sob pressão, e a exclusividade da fé cristã no Evangelho estava colocando eles em situação perigosa, difícil, desafiadora. E o autor de Deus está dizendo assim: não desistam, não voltem atrás. A vontade de Deus é que vocês permaneçam em Cristo. Fora dele, só a destruição, só a perdição para a vida de vocês. Ele, portanto, usa uma série de argumentos muito sólidos e muito bem construídos para apontar essa verdade para aqueles judeus. Então, portanto, a gente está voltando a essas verdades e agora de uma maneira um pouquinho diferente. Ele faz basicamente três coisas nesse capítulo de número 10, do verso 1 ao verso 18. A primeira coisa que ele faz ele mostra a ineficácia dos antigos sacrifícios do Velho Testamento. Não confunda aqui, ineficácia não quer dizer que eles eram inúteis. Eles serviam para alguma coisa, mas não cumpriam o papel principal. Vou antecipar aqui: eles não removiam pecados. Então ele vai mostrar que aqueles sacrifícios eram ineficazes, eram incompetentes para resolver o problema mais fundamental da vida de cada um de nós, que são os nossos pecados diante de Deus. Ele, portanto, começa com essa argumentação que vai do verso 1 ao verso 4. A segunda coisa que ele faz, ele vai mostrar, na sequência, a eficácia do sacrifício de Cristo. E ele vai mais uma vez voltar e mostrar de maneira contundente o que Cristo fez em prol do seu povo e que ninguém além dele é capaz de fazer. Do verso 5 ao verso 10. E por fim, a parte final do texto, do verso 11 ao verso 18, ele compara as duas situações. Depois de ter mostrado a eficácia, ele compara as duas realidades. Então vamos olhar como é que ele constrói o argumento, primeiro dos versos 1 até o verso de número 4. Vamos lá, vamos ler de novo, porque a gente precisa relembrar o que ele diz aqui para compreender o argumento dele. Ele diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto se prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de todos os bodes remova
pecados. Acompanhe comigo o argumento dele. Diz assim: a primeira verdade é que ele quer que nós compreendamos que aqueles sacrifícios, o sangue de bode e touros que eram oferecidos na velha aliança, nunca foi capaz de tornar os ofertantes perfeitos. Ele fala isso no verso 1. Jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. É impossível dizer que o sangue de touros e de bodes remova pecados. E ele dá duas razões para a gente na argumentação dele. A primeira razão é: os sacrifícios faziam parte de uma lei que era provisória. Veja aí o verso 1. A lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. O que ele está querendo dizer com isso para a gente, irmãos? A lei e aqueles sacrifícios falavam de uma realidade futura. Desse modo, o que se fazia sob a égide daquela lei, daqueles sacrifícios, não tinha eficácia real. Traduzindo, eles nunca foram dados como meios de salvação. Ou seja, eles eram didáticos, simbólicos, serviam para que os israelitas aprendessem a confiar na promessa do Messias, que viria para cumprir cabalmente o que aqueles ofertas, sacrifícios, orações apontavam de maneira ainda primária, como um rascunho. O que ele está dizendo é que, se um judeu confiasse naqueles sacrifícios como meio de salvação, eles estariam perdidos para sempre. Aquelas ofertas deveriam fazê-los acreditar e confiar no próprio sacrifício que viria pelo Messias, o Senhor Jesus Cristo. Deveriam olhar para aqueles sacrifícios e compreender que eles eram sombras da realidade que era o Senhor Jesus. Veja, muita gente começa a pergunta no coração e na cabeça: então os crentes do Velho Testamento eram salvos por obedecerem a lei? Claro que não! Claro que não! Ninguém é salvo por obedecer a lei. Pelo contrário, irmãos, pelo contrário, a lei nunca foi dada como um meio de salvação. A lei funciona como um maio que nos leva à necessidade de um Salvador real e definitivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Segunda razão que ele dá para a gente é que, se os pecados fossem suficientemente removidos por aqueles sacrifícios, não era necessário repeti-los ano após ano. Veja o verso 2: doutra sorte não teria necessário ser oferecido por todos que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. A pergunta dele é checkmate, né? É checkmate, é o seguinte: pensa comigo. Se aqueles sacrifícios fossem eficazes, eles não precisariam ser repetidos. A repetição deles mostrava que o povo continuava com a consciência culpada, debaixo de pecado e debaixo de condenação. Aqui você vai se lembrar que é mais uma vez a imagem que vem do Velho Testamento, de uma vez por ano, no Yom Kippur, no dia da expiação, o animal era morto, o sangue era derramado, e ele oferecia a Deus uma oferta. E o que o livro de Hebreus está dizendo é que essas coisas funcionavam como uma espécie de celebração de aniversário pelo pecado. Ontem eu estava no aniversário, né, de um jovem aqui da igreja. Esse texto está dizendo que, veja lá, verso 13: entretanto, esses sacrifícios fazem recordação de pecados todos os anos. Obviamente não tinha um bolo e velhinha para bater parabéns, mas quando o sumo sacerdote ia lá no Santo dos Santos, o que acontecia na prática é que eles estavam apenas sendo lembrados de que era impossível que o sangue daqueles animais removesse o pecado da vida deles, e era ineficaz para tirar a culpa e trazer uma consciência tranquila diante de Deus. Curioso, né, irmãos?
Os pecados então eram recordados, porque é impossível que sangue de todos os bodes remova pecados. Deixa eu dar para você uma ilustração que ajuda a gente a entender esse ponto da argumentação de Hebreus. Eu já fiz esse exame, e você também já deve ter feito, possivelmente, para uma imagem de uma tomografia, né? Eu ia botar raio-x, mas eu ia revelar a idade, né? Raio-x é muito antigo. Tomografia é uma coisa mais nova, vamos ficar mais tranquilo. Todo mundo sabe o que é uma tomografia. É um exame de imagem. A ideia é que quando você vai fazer esse exame, pode ser um raio-x, uma tomografia, uma ressonância magnética também, o que esse exame é capaz de fazer é que ele revela o problema. Ele revela o tumor, revela o desgaste ósseo, revela a doença, mas não é capaz de resolver o problema da doença. Ninguém faz uma tomografia para retirar o tumor, faz uma tomografia para revelar o tumor, não é isso? Então a ideia é que a lei e o sacrifício do Velho Testamento funcionavam apenas como uma tomografia da condição espiritual do povo de Deus da época. E essa tomografia lembrava eles todo ano que eles estavam com a consciência culpada e com os pecados não sendo removidos diante de Deus. Como é que a gente resolve o problema que a tomografia aponta? Tem que ter um médico, um especialista, que se aproprie dessa informação e faça lá a intervenção cirúrgica, traga o tratamento adequado, aponte para aquilo que é necessário para resolver o problema. Esse é o Senhor Jesus. Todas as tomografias do Velho Testamento, por assim dizer, apontavam para a necessidade do médico dos médicos, o Senhor Jesus. Está dizendo assim: se não fosse assim, não precisaria ser repetido de ano após ano. Isso me leva àquilo que o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas: a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A lei e o sacrifício do Velho Testamento eram apenas pedagogos, professores, para revelar que eles precisavam do Senhor Jesus. Ninguém deve ignorar esse papel fundamental da lei, mas ela não é capaz de remover pecados. Uma outra passagem que Paulo diz a mesma coisa, diz assim: o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Cristo é o objetivo da lei. A lei aponta para Cristo e para a necessidade dele. Irmãos, nós não somos capazes de enxergar a necessidade dele se a lei não nos acusar, por assim dizer. E o autor de Hebreus está dizendo que o sangue de animais jamais é capaz de remover pecados, eles são ineficazes nesse sentido. Deixa eu fazer uma aplicação mais ampla. Tem muitas religiões no mundo atual que se apropriam ainda de animais para serem oferecidos a divindades que são, enfim, considerados por essas religiões. Deixa eu fazer uma afirmação aqui baseada nessa verdade de Hebreus. Olha, nenhuma dessas manifestações, nem desses rituais religiosos, nenhuma coisa que nós possamos fazer é capaz de remover nossos pecados. A primeira mensagem que ele está nos dando é essa ineficácia de qualquer tentativa nossa de termos acesso a Deus com base em qualquer sacrifício que venhamos a realizar. Essa, portanto, é a primeira verdade que ele está nos dando de maneira bastante clara nesse relembrar que ele faz no capítulo 10. Então ele vai fazer um segundo exercício conosco. Ele vai mostrar também a eficácia do sacrifício de Cristo, já que agora ele denunciou a ineficácia daqueles antigos sacrifícios. Ele agora faz um contraste com o que ele havia feito do verso 1 ao verso 4. O argumento agora é o seguinte: veja, somente o sacrifício de Cristo no Calvário foi plenamente capaz de realizar aquilo que nenhum dos sacrifícios animais jamais poderia ter feito. A pergunta é como?
necessário que ele só e apenas ele fizesse. Veja, essa não é uma questão secundária para nós no Evangelho, não, tá, irmãos? Aquilo que Cristo faz não é um aspecto que a gente pode desconsiderar na nossa compreensão do Evangelho. Não é verdade, isso é central na fé cristã. Nenhum de nós é reconciliado com Deus fora da cruz do Calvário, fora do sacrifício de Cristo. E ele, portanto, vai argumentar que a própria lei, o próprio Velho Testamento já havia antecipado que isso seria assim, que os animais e os sacrifícios deles seriam substituídos por alguém que viria fazer a vontade de Deus se entregar de uma vez por todas pelo pecado do seu povo e encerraria o primeiro sistema. E ele faz isso citando o Salmo 40. Eu quero que você faça esse exercício comigo. Sabe, quando eu estava preparando o sermão, eu me dei conta de que na nossa divisão no livro de Salmos, nessa manhã, a leitura do Salmo 40 seria feita na série de leituras bíblicas do livro de Salmos. E como não foi a minha surpresa, irmãos, o capítulo 10 de Deus utiliza o Salmo 40 para dar essa informação sobre a eficácia do sacrifício de Cristo. Confesso que na hora eu glorifiquei o nome do Senhor, porque essa jesuicência não tinha sido planejada por mim. Sinceramente, eu fiquei assim, boquiaberto com esse casamento das duas coisas, de uma maneira que eu não havia me programado em mim. Quando eu faço a seleção dos salmos, eu faço pelo menos um ano de antecedência, irmãos. E aprove o Senhor que nessa manhã nós lêssemos o Salmo 40, que está conectado com o que está escrito também em Hebreus capítulo 10. Eu quero que você leia comigo novamente o Salmo 40. Vai para lá, Salmo 40, verso 6 ao verso 8. É o texto que ele cita, tá? Dê uma olhada comigo no que é dito lá no Salmo 40, verso 6 ao verso 8. Diz assim o Salmo, que é um Salmo de Davi, um Salmo que a gente pode chamar de um Salmo de adoração, de louvor a Deus, de confiança no Senhor. Veja o verso 4: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Mas a citação de Hebreus é do verso 6 ao verso 8, é dito assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Preste atenção nessa palavra, ouvidos. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não te queres. Então eu disse: eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então vá lá agora para Hebreus, volta para Hebreus capítulo 10, e veja que a gente vai perceber que ele cita exatamente esse salmo nessa segunda argumentação que ele está fazendo. Preste atenção numa coisa. O que ele vai sustentar então é que esse salmo messiânico, Davi está falando de alguém que não é ele mesmo. Ele fala de alguém que cumpriria perfeitamente a mensagem desse salmo. Então, por ser messiânico, ele está falando do Senhor Jesus Cristo. Inclusive no verso 5 do capítulo 10 de Hebreus, ele diz assim: por isso, ao entrar no mundo, diz. Quem é que diz? Quem é que diz? Cristo. Então o salmo que foi escrito por Davi foi, na verdade, palavras da boca do próprio Cristo. Ele fala por intermédio do salmo e ele antecipa coisas que ele fará no futuro, na cruz do Calvário, pelo seu povo. Agora preste atenção em outra coisa super importante. Ele diz assim: ao entrar no mundo, essa é uma referência ao momento em que ele encarna, o que tudo indica, ele passa a
dizer algumas coisas. O que ele diz quando ele encarna? Duas coisas o Salmo diz para nós. A primeira é essa que está nos versos 5, 6 e no verso 8. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Você leu lá no Salmo 40, está escrito o que aqui? Eu dei a pista, irmão. Estava escrito o quê? O meu ouvido. Mas aqui está escrito corpo. Então o livro de Hebreus interpreta o Salmo, dando para ele uma direção de interpretação que nós não teríamos sem a leitura de Hebreus. Eu não vou explorar isso agora não, mas ele está falando assim: primeiro, sacrifício e oferta não quisestes. Verso 6, não te deleitaste com holocausto e ofertas pelo pecado. Verso 8, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Você estranha essa linguagem? Estranha? Olha, ela parece para a gente um pouco estranha. Quem foi que definiu todos aqueles rituais do Velho Testamento? Ficou medo não? Quem foi que definiu? Quem disse que o povo dar aquelas ofertas, oferecer sacrifícios, derramar o sangue de animais, de bodes, de touros? Foi quem? Deus. O próprio Deus. Mas agora no Salmo 40 nos é dito que ele não se alegra dessas coisas, ele não se deleita dessas coisas. Esses sacrifícios pelo pecado não são uma coisa que ele sente prazer. E aí, irmão, como é que resolve esse problema? Você sabe que às vezes a pregação boa é essa, ela cria problemas. Ela cria problemas. Esse problema aqui é o seguinte: primeiro, essa não é uma informação nova. Não é uma informação nova. O Velho Testamento fala disso em outros lugares, da falta de deleite e prazer naquilo que era realizado naqueles sacrifícios do Velho Testamento. Quero alguns exemplos? Vá para o Salmo 51, veja os versos 16 e 17, aí bem pertinho do Salmo 40, Salmo 51. Esse barulhinho das escolhas da vida virando é a coisa que eu mais gosto de ouvir, irmão. Que barulhinho maravilhoso esse! É quando o povo está procurando na Escritura a verdade. Vamos lá, que barulhinho bom, irmão. Salmo 51, veja aí, o próprio Davi, quando faz aquela opção de arrependimento a Deus, ele faz uma afirmação nessa mesma direção. Diz assim, Salmo 51, versos 16 e 17: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu os daria. Não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Veja o que ele está dizendo: Deus não se compraz, do contrário, teria dado para ele. Ele não se agrada, do contrário, ele resolveu o meu problema entregando holocaustos. Veja que isso também aparece, eu não vou ter tempo de olhar todos, mas por exemplo, Oséias, no capítulo 6, verso 6, texto que a gente conhece muito bem, a gente tem esse versículo de cor, na cabeça e no coração: pois misericórdia quer e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Lembra aquele episódio envolvendo o rei Saul, que quando vence uma guerra, ele quer separar despojos para oferecer para Deus, sem que Deus tenha autorizado ele a fazer tal coisa? O profeta Samuel é levantado pelo Senhor para dar uma repreensão dura em Saul, dizendo assim para ele: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? E ele complementa: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor. O atender é melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Então a verdade é a seguinte, irmãos: as ofertas e sacrifícios do Velho Testamento não satisfaziam a Deus por uma razão muito importante: nunca eram resultado
a Ele. Eles nunca podiam espiar ou aplacar a ira de Deus, porque Deus queria muito mais do que observância de ritos. Deus queria muito mais do que observância de ritos. Ele queria um coração sincero, submisso plenamente à lei dele. E a pergunta é: por mais que o povo do Velho Testamento pudesse oferecer algum grau de submissão, isso sempre estava muito longe daquela perfeição exigida pelo próprio Deus. Nunca ninguém no Velho Testamento ofereceu sacrifícios como a manifestação de uma guarda perfeita da lei, que se agradava em fazer a vontade de Deus. Portanto, nesse sentido, os antigos sacrifícios jamais foram capazes de satisfazer a Deus. Esperavam uma outra pergunta: tá bom, pastor, então como é que esse povo que oferecia sacrifícios que não eram capazes de satisfazer a Deus, não eram punidos, tratados pela ira do Senhor? Já que eles não eram satisfatórios para Deus, como é que Deus então administrava essa situação na velha aliança? Deixa eu dar para você uma resposta que é muito importante. O apóstolo Paulo diz que debaixo dos sacrifícios do Velho Testamento, Deus usava de uma coisinha chamada de tolerância. Deus tolerava em contraste ao perdão real que seria oferecido através do Calvário. É isso mesmo, irmãos. Deus não colocava debaixo do tapete não, tá? Não é isso que eu estou dizendo que não. Mas Ele tolerava por um tempo aquela situação, para depois resolvê-la de maneira definitiva através do sacrifício do Messias. Veja lá como é que isso aparece em Romanos capítulo 3. É muito importante a gente entender isso, que os pecados do Velho Testamento, que não eram expiados pelos antigos sacrifícios, estavam sendo tolerados por Deus para serem tratados cabalmente na cruz do Calvário. Veja aí do verso 23 até o verso de número 26 do capítulo 3 de Romanos. O apóstolo Paulo ensina para nós aqui o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs do seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Que texto, irmãos? O que ele está dizendo aqui rapidamente? Deus então tolerava e não tolerou para sempre os pecados do Velho Testamento, porque havia já no Velho Testamento a antecipação de que Jesus viria para aplacar a ira de Deus e fazer a propiciação definitiva. A propiciação aqui é aplacar a ira de Deus, é o sangue que era derramado no propiciatório, aquele momento em que o sumo sacerdote fazia o sacrifício diante do Senhor. E está dizendo assim: olha, a forma definitiva de Deus lidar com os pecados do seu povo se deu em Cristo. Tudo eram sombras, e Deus faz isso de uma maneira que Ele não compromete a sua santidade. Ele tolera, mas depois resolve. Ele tolera, mas derrama sobre o seu filho. Ele tolera, mas não tolera para sempre. Mas ao mesmo tempo, Ele provê salvação graciosa a pecadores que estão cobertos pela justiça de Cristo. Ele então tolera o pecado para introduzir de maneira definitiva o sacrifício que seria cabal à morte do seu próprio filho, o Messias prometido. E como é que esse Messias viria? É o meu segundo ponto. O segundo ponto que ele dá
é que ele também fala que esse Messias teria um papel que estava previsto na lei. Volta para Hebreus. Hoje você está me acompanhando bem a Bíblia, né, irmão? Está comigo? Diz amém. Ih, mas eu estou meio preocupado. Vamos lá, irmãos. Hebreus capítulo 10 de novo. Eu quero agora olhar o que ele diz sobre o trabalho que o Messias faria. E como é que ele resolveria essa insatisfação de Deus com as ofertas que eram oferecidas na antiga aliança. Olha o que ele diz, irmãos. O Messias viria para se oferecer como oferta completa e definitiva pelos pecados do seu povo. E ele diz assim no verso 5: um corpo me formaste. Ao passo que no Salmo 40 ele fala de ouvido. Olha, o Salmo 40 fala de ouvido, mas Hebreus 10:5 fala em corpo. Há quem entenda, e eu vou usar essa interpretação, de que ele não está falando de ouvido externo no Salmo 40. Ele está falando do ouvido interno, do coração. O que ele está dizendo é o seguinte: formar um corpo é submissão. O Messias seria aquele que cumpriria a vontade de Deus, que o agradaria em tudo. Como é que ele poderia agradar a Deus em tudo? O Messias teria que morrer pelos homens, fazer expiação pelo pecado, tomando para si um corpo, sendo alguém formado da mesma natureza que é humana, mas sem pecado. Ele toma essa natureza no ventre de Maria. Esse é o mistério da encarnação, e ele vem então cumprir a vontade do Pai de uma vez por todas. Veja que na sequência diz assim, verso 7: então disse eu, eis aqui estou, no rolo do livro que está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Veja o verso 9: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. A ideia, portanto, é que ele vem num corpo formado no ventre de Maria para cumprir plenamente a vontade de Deus. E somente ele agrada ao Deus três vezes santo. E ele complementa dizendo no verso de número 9: remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, tudo aquilo que era sombra se torna real nele. Tudo que não agradava a Deus agora o agrada nele. Que coisa, irmãos, que coisa maravilhosa temos aqui. Ele é aquele que faz a vontade de Deus da maneira que nenhum de nós é capaz de fazer. Ele cumpre cabalmente, entregando-se como oferta, como sacrifício pelo seu povo. E ele termina dizendo no verso 10, veja lá: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Veja que ele diz assim: mediante a oferta do corpo. Ele faz questão de chamar a atenção para o corpo de Jesus Cristo. Por que ele está fazendo aquilo? Porque ele está dizendo que na boca de Davi, para terminar o argumento, o Messias já havia sido anunciado como alguém que viria num corpo humano para oferecer um sacrifício completo, definitivo, e que substituiria para sempre os sacrifícios ineficazes dos animais do Velho Testamento. É nessa oferta de sangue, é nessa oferta, diz ele, é nessa vontade que nós somos santificados. É nessa vontade, e não no sangue de bodes e touros, mas do precioso sangue de Deus, de Cristo Jesus, o Filho de Deus, Cordeiro de Deus, que nós somos aperfeiçoados de uma vez por todas. A única reconciliação efetiva está na obra de Cristo, e ninguém mais. Por ser Ele quem Ele é, por ter feito o que Ele fez. Então veja, essa é a segunda coisa que Ele está fazendo com a gente. Ele está argumentando, mostrando então essas duas realidades sobre o sacrifício e a oferta realizada pelo Senhor Jesus. E ele termina o texto fazendo comparações. E eu quero fazer essas comparações rapidamente com você nessa reta final do sermão. Note aí que do verso 11 ao verso 18, ele faz algumas comparações. A ideia aparece logo no início. Veja o verso 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios,
que nunca jamais podem remover pecados. Veja o verso 12. Jesus, porém, essa palavrinha aí, porém, é importante para nós, porque ela está fazendo um contraste entre o que era feito pelo sacrifício do Antigo Testamento e o que é feito pelo Senhor Jesus. É aquela conjunção adversativa, não é isso? Tudo, porém, todavia, entretanto, contudo, mas, você tem uma coisa aqui diferente para apresentar a vocês. E o que ele vai fazer, irmãos? Ele vai apresentar para a gente pelo menos 4 comparações entre esses dois sistemas, mostrando sempre a superioridade do sacrifício de Cristo com relação àquilo que era feito no Velho Testamento. A primeira comparação é o ofertante. Olha, ele começa lembrando para nós que no Velho Testamento a oferta era feita por um sacerdote falho, humano, pecador, retirado do meio do povo. Agora, quem é o ofertante? Quem é, irmãos? Quem é o ofertante? Vocês estão comigo ainda, irmãos? Quem é o ofertante, irmão? Cristo! Jesus Cristo! Ele agora é a oferta, ele agora é o sumo sacerdote. Faz diferença isso? Toda! Veja, tudo antes se apoiava em homens falhos. Agora é o próprio Filho de Deus, gerado sobrenaturalmente no ventre de Maria. Ele agora é o ofertante. Nós aproximamos desse lugar para adorar por causa disso, irmãos. Não é por outra razão, não. Não é porque você torce para o time X ou Y ou Z. Eu vou lembrar que o Botafogo está na liderança, tá, irmão? Só para dizer isso, deixa eu falar. Pulei. O fato é que não é isso que nos une. É porque a gente sabe que Jesus é o ofertante, ele é a oferta pelo nosso pecado. Segunda coisa que ele faz, ele chama atenção também para a frequência dos sacrifícios. Lembra? Lá se apresentava um dia após dia, havia um ritual cansativo para oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, todo dia, toda hora, tinha sempre alguém fazendo esse trabalho. Era um negócio super cansativo, era quase interminável. Era como dona de casa, que nunca a casa está limpa o suficiente, não é isso? Tem sempre coisa para limpar. E o marido chega do trabalho e já vai para a louça para ajudar a lavar a louça. Não é isso, irmão? Isso, querido, volta para mim aqui. Vamos lá. Em contraste a esse ritual que era repetitivo, cansativo, interminável, o que acontece agora com o Senhor Jesus? Veja lá, irmãos. Verso 12: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, para sempre, um único. Veja que bobagem é quando a igreja começa a querer reproduzir movimentos que tentam dar a entender que o sacrifício de Cristo não é o suficiente. Veja que isso é uma afronta à mensagem do Evangelho. O Evangelho diz assim: não, foi uma única vez para sempre. Ele fez de uma vez por todas. Terceira comparação que ele faz, ele lembra também a eficácia do antigo sistema e do novo. O antigo sistema nunca jamais pode remover pecados, ao passo que Jesus, uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Veja lá o verso de número 14: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Eu botei essa imagem da flecha que acerta o alvo, e é uma única flecha, atirada de uma única vez, por uma única pessoa. Ninguém além do Senhor Jesus aperfeiçoa para sempre quando estão sendo santificados. Curiosa essa linguagem, né? Aperfeiçoa para sempre os que estão sendo santificados. Como assim? Veja aí o verso 14: aperfeiçoa para sempre os que estão sendo santificados. Eles estão sendo santificados ou aperfeiçoados para sempre? As duas coisas. As duas coisas. Aqui tem uma junção
Aqui tem uma junção de duas doutrinas importantes para nós. Eu vou gastar um tempinho nisso. É a doutrina da justificação e a doutrina da santificação. Aqueles que estão em Cristo experimentam essas duas verdades em sua própria vida. Elas oriundam da mesma raiz, que é o Senhor Jesus. Quando Ele justifica alguém, Ele também santifica. Não há ninguém que possa ser justificado se não experimentar também santificação. Há uma conexão umbilical entre elas. Umbilical é bom porque tem muita gente grávida na igreja, não é isso? Umbilical é bom, a ideia é: ambas se encontram nas mesmas pessoas. Quem é justificado é também santificado. Segunda coisa, acontecem ao mesmo tempo. No momento em que o pecador é justificado, começa também na vida dele o processo de santificação. Recentemente eu conversava com alguém na igreja e a pessoa falou isso para mim: pastor, agora eu compreendo que a minha vida passou a ter uma transformação real. Eu fui justificado, mas agora eu também experimento essa ação real na minha vida de mudar as minhas perspectivas. Note que, portanto, a mesma pessoa acontece ao mesmo tempo e ninguém pode entrar no céu, ninguém tem acesso a Deus sem justificação, mas sem também santificação. Hebreus vai dizer mais à frente o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, há diferenças importantes entre as duas. Quando a gente fala de justificação, nós estamos falando dessa única oferta para sempre. Significa dizer que a justiça de Cristo é imputada na nossa conta, na conta do pecador. Não é algo feito por nós, mas algo feito por Ele a nosso favor. É um crédito que Ele computa na nossa conta, de maneira que somos aceitos por Deus pelos méritos de Cristo. É uma obra diante de Deus, acabada, completa, que não admite crescimento. Quando o pecador crê, ele é justificado, e nós não seremos mais justificados no céu do que somos na terra. Não haverá nenhuma diferença entre a nossa justificação agora e aquela que experimentamos na eternidade. Somos justificados agora, de uma vez por todas, não há crescimento, não há mudança nesse status. Isso é feito plenamente por Cristo, a nosso favor, pela justiça que Ele obtém e pelo preço que Ele paga no seu sacrifício, e que é computado, acreditado na nossa conta. Mas a santificação tem uma coisa diferente disso. A santificação é o que é feito em nós. Trata-se, portanto, de uma obra interna do Espírito Santo, tornando eu e você, dia a dia, mais parecidos com Cristo. Ele usa meios de graça, oração, frequência ao culto público, perseverança, leitura da palavra. Essa obra é sempre incompleta. Ela cresce e deveria crescer de maneira contínua, ocupará toda a nossa vida, até quando nós entrarmos nos céus. Significa dizer o seguinte, irmãos: essa frase do verso 14 é para lembrar que Cristo nos dá direito ao céu pela justificação, mas Ele nos dá também preparação para vivermos no céu através da santificação. O J. Serra disse assim: enquanto a justificação nos dá direito ao céu e a confiança para entrar nele, a santificação nos prepara para o céu e nos faz experimentar os seus prazeres. Você entende que um cristão que não tem prazer nas coisas de Deus é uma espécie de caso inexistente? Como é que ele vai querer viver no céu? Se nada do que Deus tem lhe agrada, se nada do que Deus tem é uma coisa que interessa para ele, não! A justificação nos dá os status de aceitos, e a santificação prepara o nosso coração para essa realidade. Para usar aqui as palavras do Piper, né? Primeiro Jesus nos tira da lama,
começa a tirar a lama da gente. Primeiro ele se torna aceito diante de Deus pela sua justiça. Mas depois ele começa a trabalhar em nosso coração para tirar a lama da nossa vida. E tem lama, tá, irmão? Tem lama dessa. Vai durar a vida inteira. E quando a gente quer perfeito, estamos glorificados por vida eternamente com o Senhor. Portanto, ele está dizendo que as duas coisas acontecem por causa agora da oferta de Cristo. Uma única oferta aperfeiçoa para sempre, todos estão sendo santificados. Mas ele faz ainda uma terceira comparação, uma quarta comparação. Ele também fala, ele também fala que há uma substituição desses sacerdotes do Velho Testamento que agora acabaram. Lembra que os sacerdotes do Velho Testamento eram substituídos quando envelheciam ou morriam. Jesus, depois da sua morte, ocupa para sempre essa posição, porque ele ressuscita ao terceiro dia, como diz o verso 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Onde é que Jesus está agora, irmãos? Agora, enquanto você está aqui comigo ouvindo essa exposição, onde é que ele está agora? Sentado à destra de Deus. Sabe por que ele chama a atenção para essa expressão sentado? Porque a obra dele acabou. Vou continuar usando a ilustração da dona de casa. Quando ela termina a obra de limpeza da casa, o que ela faz? Senta e dá uma descansada, não é isso? Aí chega o marido para ele, pega o outro e começa a tirar tudo de novo. A ideia é essa: Jesus se sentou, ele terminou a obra. Agora não é necessário mais ninguém realizando os sacrifícios, porque de uma vez por todas ele terminou a obra. Está consumado, está feito. O que era para ser feito foi feito por mim. E veja bem, essa situação dele vem acompanhada de uma afirmação no verso 13: aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ele está sentado, mas ele também está aguardando. Uma expressão que ele usou quando ele se despediu de nós, ele falou assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E agora eu estou aguardando a consumação do plano maravilhoso estabelecido por Deus desde antes da fundação do mundo. Deus está agora atualmente submetendo aos pés de Cristo todos os seus inimigos. Quem são eles? O pecado, já derrotado na cruz. Satanás, que teve a cabeça esmagada por ele. A morte, que morreu na morte de Cristo. E o mundo que há de passar. Cristo vai voltar, irmãos, para destruir para sempre todos os seus inimigos. Finalmente o mal será banido para sempre do universo. De uma vez para sempre, todos aqueles que foram justificados e santificados por meio dele viverão na presença do Senhor com alegria indizível, cheia de glória, e nunca mais o pecado nos contaminará. A nossa redenção será completa, final e definitiva. Agora ele está aguardando para esse dia chegar. Vai que, muito antes do que você imagina, isso acontecerá, e a minha esperança e a sua é exatamente essa. E Deus está dizendo assim: comparar essas duas alianças é brincadeira de criança. Quando a gente para pensar nessas diferenças importantes entre aquilo que a nova aliança oferece e o que a antiga aliança afirmava. E ele termina dizendo que todas essas comparações vêm acompanhadas do testemunho do Espírito Santo. Veja o verso 15: e diz-nos dar testemunho também o Espírito Santo. Aqui eu queria fazer só essa observação. Ao usar o profeta Jeremias, é o texto que ele vai citar na sequência, ele está dizendo que quem diz o que Jeremias diz é ninguém menos do que o próprio Espírito Santo de Deus.
Há uma discussão grande hoje em dia se a Bíblia é a palavra de Deus inerrante ou não. Eu não perco nem tempo com essa bobagem. Um texto como esse aprova para a gente o ponto. Quem fala na Bíblia é o próprio Deus, o Espírito Santo dele. Quando Jeremias estava profetizando lá, ele estava fazendo isso porque era inspirado pelo próprio Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo fala com a gente, irmãos? Pela palavra. Precisa subir monte não, tá, irmão? Vem para cá, lê a Escritura, depois você sabe ela. Deus fala com a gente através dela. O Espírito Santo testemunha o que eu estou ensinando para vocês aqui. Já é coisa antiga. É isso, tá vendo? Até o menino lá está se animando. É coisa antiga. Tá vendo? O Espírito Santo, já lá por intermédio do profeta, disse que haveria uma aliança nova que daria lugar à antiga aliança, irmãos. Como vocês são lentos para entender isso de Deus. O que ele está lembrando para nós? Veja, ele lembra justificação e santificação. Acompanha comigo aí. Essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias do Senhor. Porém, no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. O que é isso? Santificação. Isso aqui é santificação. Agora o próprio Espírito Santo vem habitar na gente. E o que era exterior vira interior. Para usar a expressão, antes era de fora para dentro. A lei da aliança antiga foi escrita, talhada em pedra. Agora não. Agora ela é talhada no coração. É de dentro para fora. Que coisa curiosa isso, né, irmão? Agora ele passa a habitar no seu povo. E ele escreve no coração deles as leis. E a mente deles passa a ser dominada pelo Espírito Santo. É isso que você conhece na sua vida, irmão. Não me venha falar que você compreendeu a mensagem do Evangelho se você não tem essa presença santificadora do Espírito Santo na sua vida. Deixa eu falar umas coisas aqui importantes. Essa presença dele é que traz saúde para nós. Nós somos santos e salvos pelo Espírito Santo. Essa sanidade, primeiro, é uma mente que opera, dominada, influenciada, dirigida pelo Espírito Santo. Quem não é guiado pelo Espírito Santo não pertence a Cristo, diz o apóstolo Paulo. O que ele faz na nossa vida? Primeiro, ele dá uma incomodada na gente. A nossa consciência, que é um tribunal, é incomodada pela presença dele. Aquilo que a gente faz e que não agrada traz para a gente algumas consequências, dificuldades, incômodos. É isso, irmãos. A gente passa a odiar o que a gente antes amava e passa a amar o que a gente antes odiava. A gente vai passar a amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. A nossa vida passa a ser incomodada. O incrédulo não sabe nada disso, irmão. Não sabe, não tem a ideia que seja isso. Mas você que está em aliança com Cristo, você não conhece isso. É uma coisa estranha, esquisita, inaceitável, antibíblica. Essa consciência vem acompanhada de um convencimento de pecado, de verdade. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É isso, irmão. Você já sentiu nojo de você mesmo? Nojo? Caramba, que coisa feia que eu fiz. Eu sinto nojo de mim. E isso agora é o profeta Ezequiel. Deus fala para o povo: vocês vão sentir nojo do que vocês fizeram. Às vezes o Espírito Santo faz isso com a gente. Ele nos faz perceber que nós não estamos vivendo da maneira que deveríamos as nossas vidas. Olha para o pessoal que é incrédulo e percebe como é que eles vivem. A presença dele em você não permitiria, ou não deveria permitir você viver da jeito que esse gente vive. Como se não bastasse, ele faz tudo isso para lapidar em nós a imagem de Cristo. Ele quer que a gente se transforme em alguém cada vez mais parecido com. Então, aquela justificação pelos status,
passa a ser uma experiência real na obra de santificação. Mas há uma segunda coisa que ele diz, acrescenta, verso 17: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. E aqui ele fala de justificação. O primeiro é a santificação, o segundo é a justificação. Nota só uma coisa surpreendente. Essa expressão aí é para lembrar que a segunda aliança, ao contrário da primeira, resolve o problema que a gente tinha na primeira. Na primeira você tinha repetição, lembrança de pecados. Não é isso? O pecado fazia aniversário uma vez por ano, para usar aqui a expressão que eu usei. Agora na segunda, uma coisa surpreendente acontece. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Me lembrarei. Olha, mas antes ele lembrava todo ano e Deus tolerava. Agora não lembra mais. Significa dizer que Deus perdeu a memória? Sempre que eu leio esse texto, né, e as crianças fazem essa pergunta: então Deus deixou de ter memória? Ele perdeu a memória? Veja lá, de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados. E não lembra mais? Lembra ou não lembra, irmão? Lembra ou não lembra? Nem você lembra mais o que você está fazendo aqui, é isso? Desculpe, irmão. Ele lembra. Deus não deixa de ser onisciente. Deus não deixa de ser onisciente. Ele continua sendo onisciente. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Sei. Eu não, é Deus, no caso. É claro que ele não esquece nesse sentido. A expressão aqui do profeta não é nesse sentido de que Deus perde a memória dele. A ideia aqui do texto é que Deus não joga mais na nossa cara. Deus não cobra mais a ira dele contra nós, porque Cristo bebeu o cálice de Deus em nós. Olha que coisa surpreendente. Se Deus então foi satisfeito pela obra de Cristo, e vou usar essa expressão com todo cuidado, ele não pode mais lembrar, porque não pode cobrar na mesma conta duas vezes. Ela já foi paga. Se ela já foi paga, a garantia que ele está nos dando é: de modo nenhum lembrarei, de modo nenhum cobrarei novamente os seus pecados e iniquidades para sempre. É para sempre, irmão. Porque como ele pagou para sempre, a conta agora está para sempre paga. Portanto, o argumento final dele é: ora, se Deus não lembra mais, não há mais necessidade de se oferecer sacrifícios por eles. Como o Antigo Testamento já havia falado, o momento de recordação de pecados acabou, porque a oferta oferecida pelo Messias resolveu o problema. E ele termina dizendo: dívida paga, não há mais necessidade de oferta. Veja o verso 18: ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Deixa eu terminar com duas aplicações rápidas. A primeira delas é: o único caminho para Deus é depender e crer na obra de Cristo. Eu e você não podemos deixar essa vida sem ter no nosso coração tal certeza de que nós estamos cobertos completamente pela obra de Jesus. E quando eu digo isso, mas eu estou dizendo outra coisa junto. Nada mais é necessário além dele. Ele é superior em sua obra, superior em sua pessoa. Ele é incomparável. Como diz um dos nossos hinos, foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz eu errar. Esse hino está dizendo assim: a gente erra o caminho da cruz quando a gente aceita a ideia falsa de que somos recebidos porque temos um desempenho assim assado que pode nos apresentar diante de Deus. Deus só aceita pecadores fracos com base no que Cristo fez.
Na obra perfeita, no sacrifício de uma vez por todas, o meu e o seu pecado são uma desgraça. Não se fixe neles. Olhe para Cristo, dependa dele, creia nele. É o sacrifício dele que reconcilia completamente pecadores com Deus. E ele complementa o hino: para o céu por Jesus irei, grande é o meu prazer de certeza ter. Para o céu pela cruz eu irei, pela cruz. Esse é o único caminho que me reconcilia com Deus. Eu sei dentro do meu coração que essa verdade diz respeito a mim mesmo. Deixa eu fazer essa pergunta para você com todo carinho. Você sabe disso, irmão? Que no seu coração, no íntimo do seu coração, você sabe que Deus não vai mais te condenar por causa do que Cristo fez. Ele não vai mais lembrar dos teus pecados para sempre por causa do que Cristo fez. Não tem gente mais feliz na terra do que esse povo. Segunda aplicação: por causa de Jesus a nossa dívida está paga e Deus não tem mais nada contra nós. Mesmo que você faça pirraça, tá bom? Você corra na igreja, tudo bem. A dívida está paga, irmão. Sabe o que significa isso? Alguns de nós que estão aqui essa manhã vão comer da ceia, beber do pão, comer do pão, beber do cálice. Eu queria lembrar uma coisa para você: quando a gente come esses elementos que são oferecidos por Cristo a nós, é para lembrar, irmãos, que você não deve permitir que nada faça você perder a paz que você tem com Deus. Se você está em Cristo, a sua aceitação diante dele é verdadeira agora e será para sempre. O pecado às vezes perturba a nossa alma. Não do falso cristão e não do incrédulo, mas do crente perturba. O Filho de Deus que se envolve com o pecado passa a ter uma consciência perturbada e acaba, por causa disso, tendo dúvidas sobre a sua salvação, sobre a sua paz com Deus, a sua alegria. O que a gente faz nessa hora, irmão? Volta do Evangelho. Volta para lembrar que arrependimento, perdão e purificação estão disponíveis para pecadores que suplicam por restauração e comunhão com o Senhor. Amado, quando a gente tem certeza de perdão, tudo na nossa vida muda por completo. O poder do Espírito Santo produz aquela caminhada em santidade de vida, porque nós sabemos que a nossa vida está paga. Deus não tem mais nada contra nós, não por causa de nós, mas por causa do que Cristo fez. E eu queria convidar você, que talvez esteja aí com a alma perturbada, a comer do pão, beber do cálice, sabedor de que por causa de Jesus a sua vida está paga diante dele para sempre. Descanse nisso. Alimente-se da mensagem salvadora do Evangelho para a sua própria vida. E eu quero convidar para esse momento todos aqueles que estão conosco e que tomaram do pão, vão beber do cálice, estão aptos a participar desse momento, a se preparar, e a gente vai em conjunto diante do Senhor, comer do pão, beber do cálice, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus nessa manhã. Abra os elementos. Depois, na sequência, fique de pé. E vamos juntos celebrar a ceia do Senhor nessa manhã. Deixa eu dar uma orientação para aqueles que estão conosco, podem participar, mas não tomar os elementos. Nós temos lá atrás elementos que podem ser distribuídos para esses irmãos. Você pode se locomover e até lá e pegar o seu elemento para então
participar da ceia conosco. Ok? Temos então esse momento diante do Senhor. Eu queria convidar você, com base no que a gente considerou na passagem que temos, porque com uma única oferta, o Senhor Jesus aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. É nessa aliança que estamos por causa de Jesus. Em memória dele, comamos juntos do pão que ele nos dá. Ainda em memória dele, tome o cálice em suas mãos e repita comigo a seguinte frase: por causa de Jesus e do seu sangue, a nossa dívida está paga, e Deus não tem mais nada contra nós. Em memória de Cristo, bebamos juntos do cálice que nos dá.